Aqui nós vamos começar então nossa primeira aula sobre cálculo 2. E o cálculo 2, como vocês viram no cálculo 1, ele basicamente é o estudo de funções de apenas uma variável. O que eu quero dizer com apenas uma variável? Porque, obviamente, teriam as variáveis y e x, só que uma é dependente e outra é independente. A independente, basicamente, seria a variável que a gente estaria contando, função a uma variável, por exemplo. Agora, no cálculo 2, a gente trabalha com funções a várias variáveis. Um exemplo de função com várias variáveis que eu posso passar, basicamente, é essa aqui, que é uma função que representa a área total de um cone. Que seria S igual a 2πh, 2πrh, aqui está errado, 2πrh mais 2πr ao quadrado. Então, uma função com várias variáveis seria basicamente isso. Essa função aqui, como eu já coloquei aqui na parte de função a duas variáveis, ela seria basicamente S de hr. O que seria uma função a duas variáveis? Então, uma função real f a duas variáveis reais é uma relação que transforma em um único número real z cada par ordenado xy de números reais de um certo conjunto D. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, uma função a duas variáveis seria basicamente a relação em que, no caso, vou usar exatamente esse exemplo aqui. Tipo, se eu começar a fazer uma relação de h e r com s, nós vamos achar uma relação ali. Conforme varia o h e conforme varia o r, obviamente eles são variáveis independentes, eles podem variar do jeito que quiser. Vai variar também um S. Nós teremos um S correspondente a essa variação de H e R. Então, uma função a duas variáveis seria isso. Agora, uma questão básica, uma questão clássica de função a duas variáveis seria uma coisa que você também calculava na parte de função a uma variável apenas. No caso, função de duas variáveis com apenas uma independente e uma dependente, que seria o domínio. Então, vamos passar essa folha aqui para o lado. Uma função a duas variáveis que eu vou passar aqui, basicamente vai ser f de x, y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como calcular esse domínio aqui? Então, o domínio dessa função é bem simples. Você concorda que eu vou meio que fazer uma separação aqui. Essa função aqui eu posso representar ela da seguinte forma. Raiz de 1 menos, eu coloco entre parênteses, x ao quadrado mais y ao quadrado, apenas para deixar junto a parte das variáveis independentes. Então, agora, vamos considerar que x ao quadrado mais y ao quadrado é uma outra variável. Vamos considerar que isso aqui é z. Eu vou colocar aqui, é z ao quadrado. Não, vou chamar de z mesmo. Melhor, chamar de z. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z. Isso aqui é só para vocês entenderem. Não precisa fazer essa transformação aqui, não. Mas só para entender com mais facilidade. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z. Com isso, a função ficaria, então, f igual a raiz de 1 menos z. Então, o que nós não podemos ter aqui? Esse número não pode ser negativo. Logo, essa função aqui, no caso, o número que está dentro da raiz não pode ser negativo, então, essa função, nós temos que o z, ele deve ser, obviamente, então, menor ou igual a 1, porque se ele for 1, vai dar 0. 0 pode dar aqui dentro da raiz. Se for menor que 1, o número vai ser positivo. Logo, z menor ou igual a 1. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Nós podemos representar esse domínio como sendo exatamente uma função de x e y. No caso, claramente nós temos uma... No caso, não exatamente uma função, seria uma inequação representativa de uma circunferência, no caso.
isso aqui representaria basicamente uma circunferência. Se você juntar, como isso aqui é uma inequação, se você juntar todos os termos presentes a ela, porque nós temos o x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, x ao quadrado é igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0,99. Se você começar a juntar todas essas funções, nós vamos conseguir, então, formar uma esfera. No caso, uma semi-esfera. Mas isso não vem ao caso agora. De qualquer forma, o domínio se calcula dessa forma. Agora vamos voltar aqui. Voltando aqui, nós temos o seguinte. Já passei domínio, então vamos lá. Função a várias variáveis. O que seria uma função a várias variáveis? Basicamente, a sua definição é semelhante à função a duas variáveis. Só que agora a relação que nós vamos ter é de, sei lá, de pelo menos umas 3 variáveis independentes, onde se relacionar elas entre si, você vai conseguir ter um valor de f separado. No caso, sei lá, uma função f de x, y e z, por exemplo. Aqui, f de x, y e z, uma função a várias variáveis. Porque se eu pegar um valor para x, um valor para y e um valor para z, eu vou ter, obviamente, então, um valor para f. Um exemplo que eu passei aqui, de função a várias variáveis, é uma função representativa da temperatura, que é esse t, que ele pode variar em x, em y, em z e pelo tempo também. Por exemplo, se eu tiver uma chapa sendo esquentada, no caso nós já temos os valores constantes que seriam as bordas delas, da chapa. Então, se eu pegar essa chapa, vou pegar outra folha aqui para desenhar ela. Considerando que aqui nós temos uma temperatura de 20 graus, aqui nós temos 30, aqui nós vamos ter 20 também, aqui 50. Conforme eu vou esquentando essa chapa aqui, conforme vai indo mais para o centro e tal, ou em qualquer direção, a temperatura vai se alterando, porque ela foi esquentada aqui, nesse ponto. Porém, conforme ela vai se afastando da borda, ela vai resfriando, porque ela foi esquentada exatamente nessa parte aqui. Então, ela varia. Só que ela está sendo esquentada com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo também altera a temperatura. Logo, ela é uma função a várias variáveis que depende da variável x, y, z e o tempo. Agora, vamos falar de algo que também é muito importante nessa introdução para a função de várias variáveis, que seria as curvas de nível. Se eu pegar uma função f de x, y e igualar a uma constante k, nós vamos ter, então, uma função básica. Nesse caso aqui seria uma função de segundo grau. De segundo grau não, seria uma função de duas variáveis. Seria uma função no plano. Eu poderia representá-la no plano. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês? Essa função aqui, z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 20. Se eu pegar essa função aqui e eu começar a substituir valores separadamente para z, eu vou obter funções diferentes. No caso, em funções de x e y. Se eu substituir o z por zero, por exemplo, eu posso ter então que y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 20. Seria isso aqui. Y é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado mais 20. Para a parte em mais, seria raiz de x ao quadrado mais 20, eu representei aqui. Seria isso daqui. Para a parte em menos, que seria raiz de x ao quadrado mais 20, eu representei aqui. Para o z igual a zero. A mesma coisa acontece quando z, por exemplo, for 10. Nós vamos ter, então, que y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 10. Ou se o z for 30 ou 40, eu representei aqui cada parte dela. Isso seriam as curvas de nível. Então, essa foi a primeira aula de Cálculo 2, a minha aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.